Graça e paz a todos, bem-vindo à Escola Bíblica Dominical. O texto de hoje a ser estudado é Colossenses capítulo 3, do 1 ao 11. Então vamos à leitura do texto. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo homem que se renova para conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém. Senhor Deus bondoso, está a tua palavra aqui diante da tua igreja, diante do teu servo, e vem revelá-la, Senhor. Traz à luz aquilo que é importante. Mostra, Senhor, o poder da ressurreição à tua igreja. Mostra o quanto isso transforma a vida de cada crente do corpo de Cristo reunido no teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Continua nos transformando. Faz a tua obra no meio do teu povo. Amém, Senhor. Vamos fazer uma análise do verso 1 ao 4, que dá ênfase à ressurreição de Cristo. Paulo, nas suas cartas, sempre ele toca nesse ponto crucial, que nós devemos entender a ressurreição de Jesus. Devemos compreender o que dela emana, qual o poder que dela emana para as nossas vidas, porque a partir da ressurreição, de todo esse entendimento que nós temos dela, é que a nossa vida passa a ser transformada. Verso 1 a 4 não está aqui à toa, recebendo ênfase em primeiro lugar do apóstolo Paulo. Então vamos à leitura. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Tudo começa a partir do eu em Cristo. E a nossa mente tem um papel fundamental, nosso interior, de se colocar a essa disposição que tem como base a ressurreição. Nós precisamos abandonar o nosso paganismo, a nossa mente pagã, e nos colocarmos na mente de Cristo, na mente do Evangelho, porque nós já morremos com Cristo. Nós morremos para todos os pecados com Ele. E nós ressuscitamos com Cristo. O nosso batismo tem a ver com isso. Todas as vezes que ceiamos tem a ver com isso. As duas ordenanças que Jesus deixou tem a ver com essa ressurreição que tem a capacidade de moldar
toda a nossa vida segundo o pensamento do Evangelho. Então, não pensar nas coisas que são da terra é que nós devemos nos concentrar em algo, concentrar nessa edificação diária que a cruz, que a ressurreição produz. Você já não está morto para o pecado, agora você está vivo para Deus. Porque já estáis mortos, verso 3, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Morto para o pecado, isso para nós é muito teoria, porque isso deveria se transformar numa vida santa, numa busca constante de santidade. Porque nós vamos nos transformando a cada dia, nos parecendo com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vós vos manifestareis com Ele em glória. Toda a transformação que nós buscamos aqui terá sua completude no dia da sua vinda. É por isso que o crente verdadeiro aguarda a vinda de Cristo no coração e clama por ela o tempo todo. A sua esperança está sempre voltada para essa redenção que acontecerá e nos moldará a imagem de Cristo. Então nós já devemos nos acostumar a pensar nisso agora, porque nós acabamos nos parecendo com a geração de Noé. Pensamos em festa, casamento, negócio, política. Olha para onde Paulo está apontando, futebol. Todas essas coisas podem ter espaço em nossas vidas. Mas o centro deve estar essa mudança que a ressurreição produz em nós. Que é nos parecermos com Cristo a cada dia. Que é essa mudança diária que a igreja sofre, essa transformação, essa metamorfose. Você não estava morto? Você não está morto para esse mundo? Você não está morto para o pecado? Coloca uma maleta de dólares para o morto. Não tem ambição para ele, porque ele está morto. Nós morremos já com Cristo. Então, o pecado não tem mais poder sobre nós. Agora, eu entendo que precisamos passar por todo um processo para chegarmos no entendimento mais amplo de tudo isso. E a partir desse momento, dessa compreensão da ressurreição, tudo começa a mudar. Porque a segunda parte que nós vamos ler agora é o nosso eu que está em Cristo passa a ser um eu no novo homem, que é transformado segundo a imagem daquele que nos criou. Vamos para a segunda parte do texto. Na primeira parte, do verso 1 ao 4, o apóstolo Paulo nos mostra que nós, crentes, pela fé, estamos identificados com a morte e com a ressurreição de Cristo. Isso significa que Ele é nosso Senhor. Nós devemos obediência a Ele, obediência diária. Por isso que o verso 5 ele vai pedir para mortificar. Está no imperativo, mortificai. É nós que devemos matar agora. A primeira parte, do 1 ao 4, nada depende de nós, tudo de Cristo. Agora, é nós pegarmos toda essa revelação que nós temos da nossa identificação com Ele, na morte e na ressurreição. Estamos identificados, morremos e ressuscitamos com Cristo. Agora você vai colocar isso em prática. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Vai atingir primeiro a nossa área sexual, porque é intrínseco a nós. Fornicação. Todo pecado que não tem compromisso com Deus, com a família, com a vida, é fornicação. Impureza. A impureza. São pecados de prostituição, envolvimento com pornografia e daí por diante. A afeição desordenada, a vil concupiscência. São esses desejos desordenados e gigantescos que nós temos dentro de nós em relação ao pecado. Daí vem adultérios, todo tipo de pecado de ordem sexual mais bizarro que você possa pensar. Isso, nós devemos negar isso a cada dia e mortificando, porque isso está vivo dentro de nós.
E agora nós somos nova criação, nós estamos em Cristo, estamos identificados com Ele na morte e na ressurreição. Ele é nosso Senhor, nós podemos dizer não para tudo isso. E a avareza, que é idolatria. Todos esses pecados morais devem estar submetidos agora a nós. Nós devemos dizer não para tudo isso. Porque tudo isso daí desagrada a Deus. É o verso 6. Pelos quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Todos esses pecados de ordem sexual trazem um desconforto no coração de Deus e a manifestação da sua ira, do seu desagrado. Verso de número 7. Nas quais também em outro tempo andastes, quando vivies nelas. Ele está mostrando para nós que isso é um pecado, que esses pecados fazem parte do passado, não do presente do crente. Verso de número 8. Agora ele sai da área sexual e vai mostrar que a soberania de Deus também toca na nossa obediência em relação ao nosso temperamento. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Tirar a roupa agora. Está falando que você chegou até Jesus com uma roupa suja, mas passou por Cristo agora e você precisa arrancar toda essa roupa suja, todo esse guarda-roupa de sujeira, você deve jogar na lata do lixo. Despojai-vos, arranca tudo. Ira, cólera, da malícia, maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Se é uma coisa, uma área que a ressurreição atinge a nossa vida, se é que você já ressuscitou com Ele, é a nossa língua. O controle da nossa língua. E eu queria fazer uma leitura do capítulo 3 de Tiago, mostrando como o descontrole da língua é uma incoerência na vida cristã. Capítulo 3 de Tiago. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Há uma exigência aqui. Cuidarmos da nossa língua. Porque Tiago capítulo 1, verso de número 26, Tiago vai dizer que se você não consegue controlar a sua língua, a sua religião ela é imprestável. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Verso de número 3. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim, também a língua é um pequeno membro e glorie-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. Nenhum homem sem o Espírito Santo, nenhuma pessoa sem esse poder da ressurreição pode domar a sua língua. Agora, esses que entendem que passaram pelo processo, pela fé em Cristo, estão identificados neles, têm a obrigação de dominar a língua. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Olha só a incoerência. Com ela bendizemos a Deus e Pai,
e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. O poder da ressurreição nas nossas vidas transforma as nossas relações sociais. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Precisa haver coerência, mudança na nossa fala em relação ao próximo. Precisa haver domínio. O pecado agora não pode nos dominar. E ele continua ainda no pecado da língua, verso de número 9. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos. Já arrancamos toda essa roupa que nós suja do pecado que nós carregávamos. Verso 10, agora é novo guarda-roupa, e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Toda essa transformação é para que nós venhamos a nos vestir desse novo homem que se parece com Jesus, que está em Cristo, que se parece com Ele e que a cada dia vai se parecendo mais. O pecado não terá domínio sobre vós, porque vós não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. O pecado agora faz parte do passado. Ele deve ser ocasional. O pecado não pode dominar o seu ser, porque você está debaixo do senhorio de Cristo. Ele não é somente seu Salvador, Ele é também o seu Senhor. Ele manda em você. Os imperativos dele são mandamentos para a vida, que irão nos transformar segundo a imagem daquele que nos criou. Verso de número 11. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Toda essa transformação que nós recebemos a partir da nossa identificação da morte e ressurreição de Cristo tem a ver com o que Paulo está falando aqui. Nós vencemos os nossos pecados sexuais, nós vencemos o nosso temperamento, que nós gostamos de dirigir, de liderar, de governar, mas precisamos aprender a governar primeiro a nós mesmos. E nos vestirmos, arranca toda essa sujeira e se revista de coisas boas, dos frutos do Espírito, nessa nova vida em Cristo. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero concluir esse estudo com um texto escrito pelo pastor e doutor Russell Shedd, sobre Colossenses capítulo 3, do 1 ao 11. Finalmente encontramos neste texto uma morte obrigatória na vida prática. Todas as outras mortes foram operadas não por nós, mas sobre nós. O imperativo de 3.5, fazei morrer, mostra-nos claramente a responsabilidade de mortificar a nossa natureza terrena. Não foi bem a natureza terrena que Paulo escreveu. Literalmente ele diz que os colossenses devem matar seus membros que estão sobre a terra. Escrevendo para os Coríntios, 1 Coríntios 15, 31, o apóstolo declarou que morria diariamente, refletindo assim os perigos que ele sempre enfrentava. Aqui é bem diferente. Os membros sobre a terra são os instrumentos através dos quais o pecado opera. Jesus recomendou aos seus discípulos a mesma coisa, quando disse: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Mateus 5, 29 e 30. Todo desejo pecaminoso, juntamente com a prática do pecado, exige dos membros ou instrumentos do corpo humano algo para a sua realização. Como devemos matar esses membros? Isto é,
tirar a vitalidade pecaminosa dessas inclinações. Acho que Paulo nos responderia que cumpriremos esta obrigação somente na medida em que oferecermos os membros do nosso corpo a Deus para vivermos de uma forma santa e digna dele. Esta é a exortação de Romanos 6, do 12 ao 23. Paralelamente à mortificação, Paulo colocou o despojamento, verso 8, sendo ambas ideias negativas, mas necessárias para se transformar na imagem do novo homem, verso 11. Em princípio, lembremos que não podemos estrangular nossos maus desejos, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Romanos 8,13. A operação do Espírito é, portanto, essencial à mortificação. Também podemos afirmar que não mataremos esses desejos, machucando-nos ou provocando sofrimentos no nosso corpo. A todos que queriam viver para Deus, Jesus aconselhou negarem-se a si mesmo, tomarem a cruz e o seguirem. Marcos 8,34. Esta ideia de negar-se a si mesmo e carregar a própria cruz, contudo, estava longe da posição dos pseudos religiosos e supersticiosos, ascéticos de Colossos. Somente na íntima companhia de Cristo há esperança de se ter a vontade transformada. Com ele é possível considerar-se morto para o pecado. Romanos 6,11. Despindo-se do pecado, é possível revestir-se de Cristo. Romanos 3,14. Beijo no coração. Até o próximo vídeo, a semana que vem, na continuação do texto de Colossenses. Que vai deixa eu dar uma olhada aqui, do 12, acredito, até o 17. Beijo no coração de todos, bom domingo, Deus abençoe vocês.